O Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. 19 de agosto de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Portanto, nós estamos aí de leitura diária, cujo tema já falamos: o Espírito Santo estabelece líderes para cuidar da igreja. O texto que estaremos meditando encontra-se em Atos, capítulo de número 20, versículo 28, que diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos, olhai por vós. Atos, capítulo de número 20, versículo 28, está escrito no discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo havia convocado esses líderes para Mileto e, sabendo que não tornaria vê-lo, apresentou-lhes uma orientação pastoral e doutrinária de grande importância. O contexto mostra que o ministério cristão não deveria ser compreendido como posição de domínio, privilégio ou autoridade pessoal, mas como responsabilidade espiritual diante de Deus e da igreja. O apóstolo recorda aos líderes que eles deveriam olhar primeiro para si mesmos e depois para todo o rebanho. Cuida de ti, nobre líder, nobre pastor, nobre bispo, presbítero, cuida de ti. Cuida de ti, porque se não cuidares de ti, não terá condições de cuidar daqueles que Deus confiou a ti. Tu és um patrimônio dado à igreja, tu és um presente dado à igreja, tu és uma joia rara dada à igreja. Nobre pastor, caro professor, mestre, líder, bispo, o Senhor é propriedade de Deus, então cuide de si mesmo, cuida de ti, desperta o dom, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito, alimenta sua alma, seja fortificado através da palavra, cuida da sua saúde emocional e espiritual. Nobre líder, porque tu és propriedade de Deus, tu és presente de Deus para a igreja. O apóstolo recorda aos líderes que eles deveriam olhar primeiro para si mesmos e depois para o rebanho, porque haviam recebido do Espírito Santo a responsabilidade de supervisionar e apacentar a igreja, dentro de uma compreensão pentecostal e fiel à sã doutrina. O texto demonstra a relação entre a ação soberana do Espírito Santo, o chamado ministerial, a responsabilidade dos líderes e o cuidado espiritual do povo de Deus. Vejamos o contexto histórico, espiritual e religioso de Atos 20. A igreja de Éfeso estava situada em uma cidade de grande importância comercial, a política e religiosa. Éfeso era conhecida especialmente pelo culto a deus Ártemis, e a pregação do evangelho havia confrontado práticas religiosas, interesses econômicos profundamente estabelecidos naquela sociedade. Como se observa no capítulo 19 de Atos, a igreja, portanto, estava inserida em um ambiente de pluralidade religiosa, paganismo, pressão cultural e oposição ao evangelho. Além disso, Paulo sabia que depois de sua partida, perigos internos e externos apareciam. Em Atos capítulo 20, versículo 29 ao 30, ele adverte que entrariam no meio do rebanho lobos cruéis,
que e, e que dentre os próprios líderes surgiriam homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Essa informação é fundamental à interpretação do versículo 28. A constituição de líderes pelo Espírito Santo não elimina a necessidade de vigilância, pelo contrário, aumenta a responsabilidade espiritual daqueles que receberam o cuidado da igreja. A expressão olhai por vós mostra que o cuidado do rebanho começa com a vida espiritual do próprio líder. Olhai por vós, olha por ti mesmo, líder. Olha, cuida de ti mesmo, líder. Homem de Deus, cuida-se. Se cuida, olhai por vós, porque isso começa pelo próprio líder. Se tu não cuida de ti, não estás em condições de cuidar do rebanho do Senhor, que é a igreja do Senhor. Olhai por vós, olhai, pois por vós, a responsabilidade pessoal do líder. Antes de Paulo falar sobre o rebanho, ele determina que os presbíteros cuidem de si mesmo, e isso estabelece um princípio permanente para o ministério cristão. O líder não pode cuidar biblicamente das pessoas enquanto negligencia sua própria comunhão com Deus. O líder não pode cuidar biblicamente das pessoas enquanto negligencia a sua comunhão com Deus. Portanto, sua doutrina, seu caráter, sua vida espiritual. O ministério não substitui a santidade pessoal. Na compreensão pentecostal, a atuação do Espírito Santo não deve ser reduzida a manifestações espirituais, dons ou capacidades públicas de ministrar. O Espírito Santo também produz transformação de caráter, conduz o crente em santificação. O líder cheio do Espírito Santo deve ser também alguém submetido à palavra, à oração, à disciplina espiritual e aos princípios cristãos. A igreja primitiva não estabelecia uma separação entre poder espiritual e caráter cristão. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no capítulo 3 e Tito, o capítulo 1, Paulo apresenta requisitos relacionados à vida, à família, ao testemunho e à capacidade doutrinária daqueles que exerciam liderança. Portanto, o chamado ministerial precisa estar acompanhado de maturidade espiritual. O líder deve examinar sua própria vida, suas motivações, sua fidelidade à palavra, sua maneira de tratar as pessoas, sua responsabilidade diante de Deus. Portanto, por todo o rebanho, o líder precisa ser bom, o líder precisa ser exemplo no trato, ser exemplo na fala, ser exemplo no cuidado, no amor, na integridade, na sociedade. O líder precisa ser irrepreensível, ele deve ser íntegro, mas deve cuidar de si mesmo. Cuida de ti,